E já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Para o Senhor da igreja. Amém. Deus abençoar a cada um de vocês que vieram essa noite com o propósito de adorar o Senhor. Vamos louvar. Oremos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui. Alguns estão enfermos, outros trabalhando, outros estudando, por algum motivo não puderam estar. Mas nós estamos aqui, então vamos agradecer ao Senhor e adorá-lo. Amém?
imagem do louvor, os irmãos podem se dirigir, amém? Ao gasofilaço, depositar suas contribuições. Desde já nós temos graças a Deus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído. Amém? Para que essas portas continuem abertas. Nós louvamos, Senhor.
Senhor. Amém? Pode se sentar. Antes de nós passarmos para a Grécia, eu quero dar uma oportunidade para o Denis louvar a Deus por hino. Amém? Em gratidão por tudo que Deus tem feito pela vida dele, por tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Logo após o Denis, nós vamos orar e aí ouviremos a mensagem da palavra de Deus essa noite. Glória a Jesus. Cumprimento a todos que apareceram hoje com nós, amém? Amém. Ficamos muito felizes por tudo que o Senhor tem sido para a nossa vida. E só nos resta adorar a Ele, né? Estamos gripados, eu e toda a família estamos gripados. Mas o Senhor ele tem nos fortalecido, né? A nossa fé, a nossa força. De nós mesmos não temos nada, mas Ele renova nossas forças. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para adorar Ele, para agradecer, porque o que nós podemos fazer é isso, né? Um ensaio para a eternidade. Esse louvor eu sempre cantei ele, antes da pandemia, quando eu ia para a agenda cantar, eu sempre louvava esse hino e Deus manifestava a graça, né? O poder dele. É um louvor que eu gosto muito. Se você souber, agora que aleluia. Chama pelo nome, diz ao mar, aqui te detenhas, afoga os montes. Põe em fileira os astros no céu, chama pelo nome. Ao mar, que te detenhas, aforma os montes. Esse é o nosso Deus. Soprou em as narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, pra Ele. E o que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Deus está aqui nessa noite. Aleluia! Alegra o seu coração. Sim, Senhor. Eu já posso sentir a graça dele. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado, Deus, por essa oportunidade. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O Senhor é glorioso.
cansado. Glória a Deus. Estava cansado, não estou mais não. Deus abençoe. Glória a Deus. Vem cá, Clécia, em nome de Jesus, nós vamos orar pela Clécia e que Deus possa usá-la para nos fazer uma palavra do coração dele para o nosso coração. Amém? Estende a sua mão para cá. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Agradecidos porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, na oração, no louvor, nesse hino que o Denis cantou. E agora nós queremos que o Senhor use a tua filha, Pai, para nos transmitir uma palavra, um ensinamento, uma mensagem que nos traga edificação espiritual nesta noite. É esse o nosso pedido, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. A paz. Amém. Gente, como é bom estar aqui, como é bom. Todas as vezes eu quero dizer, Senhor, como é bom falar do Senhor. Como nos ajuda, como nos mantém de pé. Coisa boa. Coisa boa é falar de Deus. Coisa que nos edifica, né? Nos ajuda. Eu sou grata a Ele. Pastor, ali está a Eliane, minha mais que gerente, minha amiga, o Edivaldo, vieram aqui conhecer. Essa casa, ela faz parte, assim, sabe, da minha vida. Gente, assim, eu só tenho a agradecer. Sejam bem-vindos, sejam abençoados e que a palavra do Senhor venha ficar guardada nos seus corações. Eu só louvo ao Senhor pela da pastora e honro a eles e honro a vocês. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou precisar que vocês abram a sua Bíblia em Isaías 58. Isaías 58. Espírito Santo do Senhor, eu te convido, Senhor, nessa noite. Vem, Senhor, sobre esta casa. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem falar aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu convido a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha ficar no coração de cada um, Senhor. Senhor, Espírito Santo, fala no íntimo, no intelecto, fala no mais profundo, Senhor, da vida de cada um, da mente de cada um, no coração, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Antes de eu ler a palavra para vocês, eu queria comentar uma coisa que aconteceu. Eu queria dizer, na realidade, a mensagem do Senhor, ela fala conosco o tempo inteiro. Deus, Ele está falando conosco o tempo inteiro da nossa vida. Se nós estivermos no nosso trabalho, Ele está... Se nós estivermos no nosso banheiro, Ele está falando conosco. Aonde nós estivermos, num versículo, no louvor, enfim, se você tiver olhos abertos, você só vai ver Deus na sua vida. Os seus problemas, qualquer coisa que aconteça, são consequências, porque o tempo inteiro, nos seus problemas, nas suas vitórias, em tudo, você vai estar vendo a Deus. Uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor é olhos para poder ver Ele, porque Ele está presente o tempo inteiro. Ele está presente naquela cliente que chega no seu trabalho e diz assim, olha, conta uma situação difícil, conta algo que aconteceu com ela. E Deus está te dizendo, eu estou te enviando essa pessoa para você falar algo para ela. Eu estou te enviando essa pessoa para você abençoar ela. O tempo inteiro o Senhor fala conosco. O tempo inteiro. Eu oro e peço e clamo aos céus que nós tenhamos olhos para vê-lo. A exemplo disso, sexta-feira nós estávamos aqui e aí veio uma palavra, o rapaz veio e pregou a palavra e ele falou da igreja de Sardes, a igreja morta, né? E ali eu entendo que ele estava falando da igreja de Sardes, uma igreja morta, mas a minha mente já, eu conjecturo muito, eu crio muitas imagens, mas eu já, Senhor... ali naquele momento eu já entrei em oração e falei assim, Senhor, não nos deixa ser uma igreja morta, não nos deixa ser uma igreja fria, não nos deixa ser uma igreja parada, não nos deixa ser uma igreja água de poço, Senhor. A sua palavra hoje está nos orientando a esse caminho, que nós venhamos nos prevenir, que nós venhamos, né, estava nos exortando. No domingo eu vim aqui, aí teve outra palavra. E aí o pregador disse,
falou sobre José, que Deus é aquele, o que promete, ele cumpre. Que a palavra dele não volta vazia. Que assim como ele falou, assim vai acontecer. Eu entendi que ali era uma palavra que ele estava nos firmando, para alguns reafirmando. Então o tempo inteiro ele está dando um direcionamento para você. O tempo inteiro ele está falando qual é a direção que você tem que fazer. Onde você tem que mudar. O que você tem que fazer. Né? Eu entendo isso. E acredito nisso mesmo. Vamos lá? Por falar nisso, então vamos ler Isaías 58. Mas Isaías 58, gente, fala de jejum. Isaías 58 fala de Isaías. Isaías 58 fala da minha vida. Porque eu resolvi pedir muito ao Senhor. Senhor, me ajuda a cumprir Isaías 58. E eu posso falar para vocês, há um divisor na minha vida. Isaías 58 cumprido. Há um divisor. Claro que tudo é Deus, é a palavra dele, é o Espírito Santo dele, né? E quando nós falamos de jejum, jejum não é para Deus mudar de opinião em relação a algo que nós queremos. Jejum não é para Deus fazer aquilo que nós queremos. Jejum é para nós sermos sensíveis à palavra do Senhor. Jejum é para nós entrarmos, nós entendermos o que o Senhor quer de nós. Então é nós que precisamos de jejum, não é Deus. Deus não precisa, Ele já é santo. Ele já é digno, digno, né? E para falar de jejum, nós temos também que usar eles como uma arma. Algo que o Senhor deixou nas nossas mãos para que nós pudéssemos usar, para que nós pudéssemos vencer. O Senhor nos orienta, temos que jejuar, né? E aí, nesse jejum, o que nós temos que fazer? Como nós vamos fazer? O jejum, ele nos conecta aos céus. Ele abre as portas para que nós possamos tocar. Ele abre portas, ele nos revela. O Senhor é muito bom mesmo na sua palavra. Muito bom. Então vamos lá. Nós temos que vigiar, orar, jejuar, conhecer as Escrituras. Mas nós temos que, acima de tudo, praticar. Praticar. O que vai mudar é praticar. Você se vê como discípulo do Senhor? Eu me vejo. Você se vê? Então, se você se vê, você tem que lembrar. Você tem que lembrar que o Senhor disse que os seus discípulos, que ia chegar a hora que os seus discípulos iam ter que jejuar. Isso não é, não. Ia chegar a hora que os seus discípulos iam ter que jejuar. Porque tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta, gente, a gente ir de qualquer jeito para a obra do Senhor. Não adianta. Tem coisas que nós temos que fazer. E há pessoas que precisam de ajudas. E para nós ajudarmos, nós precisamos estar na direção do Senhor. Nós precisamos estar cobertos em oração, em jejum, vigiando e fazendo a obra do Senhor. Amém? Olha só. Vamos continuar. Vamos ler Isaías 58. Diz assim, ó. O Senhor diz para Isaías, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. O Senhor ordenou ali ao profeta Isaías que fosse lá e diz: Isaías, vai lá, Isaías. Grita em alta voz, confronta eles. E era na frente de todo mundo. Confronta eles, fala com eles a maneira que eles estão vivendo, porque eles estavam confessando uma fé, estavam professando uma fé, mas estavam tendo comportamentos totalmente contrários àquilo que eles estavam dizendo. Eles não estavam alinhados com a palavra do Senhor. E eu acredito que muitos são os que estão assim. Tem muita gente
como Judá, caminhando rumo à destruição, caminhando achando que está dando passos para o céu, achando que está dando passos para Deus e está se afundando. Tem muita gente que acha que está no caminho certo fazendo coisas erradas. E não dá, gente, não vai. Precisamos estar... Olha, eu entendo, eu não sei se a minha retidão, eu não sei. Mas eu entendo que se eu não tiver em uma linha reta com Deus e com a palavra dele, não vai. Não vai. Temos que ser radicais? Tem horas? Temos que ser radicais. Vai pôr minha salvação em risco? Não me serve. Tenho que deixar? Vou deixar. Tenho. E assim. Então vamos lá. Aí, 58:13. Deixa eu voltar. 58:3 diz assim: dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Deus está dizendo, Isaías, vai lá, Isaías, confronta eles, Isaías, fala para eles, por que eles falam? Porque jejuamos nós, porque nós afligimos a nossa alma e o Senhor não atenta? O Senhor não atenta para o que nós estamos fazendo? Como assim? O povo é muito cheio de direito, né? Ai, ai. Mas as advertências do Senhor ali, elas continuam. Elas foram para aqueles e são para os nossos. Porque os pessoais, eles se afligiam e se afligiam ali mesmo. Chegavam aos pontos de se afligir, mas não eram. Eles se afligiam porque eles queriam ser livres das consequências dos erros deles. Eles não se afligiam porque eles tinham se curvado a Deus ou porque eles tinham se convertido ao Senhor. Eles se afligiam para ser livre das consequências dos seus erros. Era isso que acontecia ali. E quando nós fazemos um jejum, mesmo que ele seja em devoção à palavra do Senhor, mesmo que ele esteja alinhado com a palavra do Senhor, mas aí eu estou na dureza do meu coração. Aí eu estou lá naquilo que eu quero, obstinada naquilo, e estou jejuando. Senhor, me ajuda, Pai, me liberta, me livra aqui disso aqui que aconteceu, não sei o quê. Enfim. E aí você insiste. Esse jejum, ele está em devoção à palavra? Tá. Mas se você está na teimosia do seu coração, ele não vai acontecer. Por quê? Porque o jejum é para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a Deus, é para o Espírito Santo vir, nos conectar, nos orientar e nós acharmos uma solução ou nós obedecermos a Deus. Enfim, é para nós sermos orientados pelo Senhor, não para nós insistirmos e persistirmos naquilo que queremos. Né? Então vamos. Olha só. Eu vou pedir para vocês irem lá e deixarem a sua Bíblia aberta em Lucas 18:9. Os judeus ali, eles iam ao culto público, eles faziam sacrifícios, mas Deus sabia que eles não eram fiéis. Eles tinham prazer, eles tinham satisfação em ser religiosos. Eles não tinham prazer e satisfação em obedecer a Deus. Aí você diz assim, mas Senhor, eu não faço isso. Mas às vezes vem sobre nós pensamentos que nós, de repente a gente até diz assim, ei, eu estou pensando isso. Sabe, quando às vezes acontece alguma coisa, alguém fez algo e você diz do lado dele, Senhor, graças a Deus eu não faço isso. Né? Alguém caiu, você vai lá e você diz, ai meu Deus, graças a Deus eu não faço isso. Mas olhando para a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. Então quando você vê algo na casa do seu irmão, do seu vizinho, algo que aconteceu, que alguém não está na posição diante do Senhor, você simplesmente feche a porta do seu quarto, se tranque lá dentro e diga ao Senhor, Senhor, eu clamo, Senhor, por misericórdia pela minha vida, Pai, me ajuda. Não deixa, Senhor, eu fazer isso, Senhor. Clama por ti, clama por ti, clama por ti. Quando você vê que algo caiu, que deu errado, clame aos céus pela sua vida, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. E que aquele irmão também venha encontrar. Abriram?
lá. Lucas 18:9 diz assim, ó. É só para respaldar o que a gente estava falando. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Eles criam que era justo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no teu peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que assim se exaltar será humilhado, e qualquer que assim se humilhar será exaltado. Era só para respaldar a gente, mas é esse mesmo, esse é o sentimento que nós temos que ter, de nos humilharmos na presença do Senhor. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus e que quem nós somos? Somos apenas seres humanos dependentes dEle, dependendo da graça dEle. Voltem para Isaías 58. Vamos lá. Isaías 58:4 diz: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Aí Deus diz: seria este o jejum que eu escolheria? Deus está falando: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto o jejum aprazível ao Senhor? Queridos, jejum não é só ficar em abstinência de alimentos, jejum não é só passar fome ou fazer algo. O jejum, ele nos conecta aos céus, ele nos conecta ao céu, e ali eles são comparados a uma planta, a um junco, que é uma planta nativa de uns lugares pantanosos. Quando ela cresce, o seu caule não suporta o seu peso, então ela começa a se encurvar. E os judeus ali, e aquele povo ali, os fariseus, eles faziam assim. Quando eles jejuavam, eles caía seu semblante, né? E eles andavam entristecidos. E Mateus 6,17 diz assim: tu, quando jejuares, lava o teu rosto e te unge, para que não pareças que jejua. Né? Então, há muita profundidade em jejum. Há muita profundidade. Precisamos ter essa prática. Aquele jejum ali, ele havia sido reprovado, mas agora nós vamos ver o jejum que Deus pede para nós. Isaías 58:6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então, olha só o que vai acontecer. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. No 9, então clamarás, imagina só, então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o estender de dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, e a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia, será como meio-dia. Se você fizer isso. No 11 ele diz: e o Senhor te guiará
continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Lugares áridos, gente, é lugares sem vidas, lugares secos, lugares que você planta não dá. Lugar sem vida é um lugar árido. Mas o Senhor diz que Ele fartará a tua alma até mesmo neste lugar. E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Imagina, nunca vai faltar de você. Vai vir qualquer pessoa perto de você, você vai sair água, você é fonte, Deus vai te alimentar e você vai alimentar os outros. E você, gente, isso é lindo demais. A palavra do Senhor ela é linda demais. Quando você se dá para Deus, você tem para si, mas você tem muito mais para dar. E quanto mais você dá, mais você recebe. O mecanismo de Deus é assim, é sobrenatural, a gente não sabe explicar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Seja uma palavra, seja, você recebe. Eu sei falar disso. Então, graças a Deus. Graças a Deus que Ele me enviou pessoas boas ao meu caminho. Vamos lá. Olha só. Para nós que temos filhos, olha só. No 58:12 ele diz: e os que de ti procederem, os que de ti, Esté procede de mim. Olha só, os que de ti procederem edificarão antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador das veredas para morar. Isaías 58:3 diz: se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, de chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Não é a minha e não é do pastor, é a boca do Senhor disse. Se você cumprir, se você fizer Isaías 58, tudo isso vem para ti. Você atrai todas essas bênçãos na sua vida. Se você fizer, essa promessa é para quem cumpre a palavra do Senhor. Essa promessa é para quem aplica Isaías 58. Eu convido vocês a aplicarem Isaías 58. Porque fez diferença e o Senhor, Ele nos supre. Ele é assim, grandiosamente, gente, grandiosamente. Eu relatei aqui 9 tipos de jejum que o Senhor deixa aqui para a gente. Que Ele diz que nós devemos fazer, que é o jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Um exemplo de jejum desse é o jejum dos discípulos, para desfazer as ataduras da impiedade. Jejum para desfazer as ataduras da servidão. Jejum para libertar os oprimidos. Sabe aquela pessoa quando vem oprimida perto de você com um problema, que você vai te falar algo, aí você já começa, mas eu te falei, E a pessoa está lá toda oprimida com um problema e você vai dar mais pressão em cima dela? Então, não faça isso. Isso é um tipo de jejum, viu? Deixe livre o oprimido. Ai. Vamos lá. Jejum para desfazer o jugo. Jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. Um exemplo de jejum desse é o exemplo do jejum da viúva. Nesse dia você se volta para o próximo, você pega um alimento, uma cesta, algo na sua casa, se volta para o próximo, ora ao Senhor para quem você vai ajudar e supre a necessidade do outro. E ora em causa daquela pessoa que você vai ajudar, tá? Esses dias, eu ia pregar Isaías 58, pastor. Aí vai eu lá no shopping. Aí eu vou almoçar. Aí e vinha um homem assim em direção aonde eu estava. E assim dentro de mim eu dizia assim, Senhor, não deixa ele vir aqui não. Senhor, não deixa ele vir aqui não. O homem veio direto e reto. Aí ele queria comer. Aí eu disse, não tenho. Não tenho, né? Estava lá sentada comendo tal. Falei, não tenho. Aí o homem pegou e saiu e ele estava com 2 filhas.
E eu, na minha cabeça, Isaías 58. Ó, tu vai pregar Isaías 58, rapaz, e lá martelando. Aí o rapaz pegou, saiu, foi, eu mandei assim um pedaço, fui atrás dele e falei assim, moço, desculpa, mas tu queria o que mesmo? Aí ele falou assim, moça, é que eu tô com 2 filhas e eu queria um prato de alimento. Ele não pediu nem dinheiro, ele pediu um prato de comida, né? E aí veio Isaías 58 na minha cabeça, ó, tem que alimentar o faminto? Como é que você fala, mas você não faz? Não dá. Não dá. E não é o outro que tem que cobrar, não é alguém que saiba que isso estava dentro de mim. O próprio Espírito Santo, ele vem, ele te diz, filha, anda alinhado com aquilo que sai da tua boca. Anda alinhado. Nós temos que andar alinhado com aquilo que sai da nossa boca, sabe? E é muito bom servirmos ao Senhor, e eu só tenho a honrar e a glorificar Ele e cumprir Isaías 58. Foi bom, né? Ai, ai. Vamos lá, deixa eu falar para vocês. Ai, gente, eu só sei que é uma bênção. E aí, então, no 7, ele diz o jejum para romper a luz, jejum para a cura. Um exemplo de jejum para a cura é o jejum de Daniel. Eu vou mandar no grupo para algumas pessoas que queiram pegar esse jejum e praticar, porque ele é uma bênção mesmo. Jejum para a justiça de Deus. Um exemplo desse jejum é o jejum de João Batista. Jejum para a glória de Deus. É o jejum de Esther. Jejum de Esther. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu quero convidar vocês, eu quero convidar a igreja, eu quero convidar quem está em casa, que nós cumpramos Isaías 58, que nós venhamos fazer jejum, que nós venhamos nos unir em comunhão para fazer jejum, que nós venhamos fazer jejum individual, mas que nós venhamos praticar a palavra do Senhor. Um jejum que nós venhamos fazer não é para nós fazermos a nossa vontade, não. É para que a vontade do Senhor seja cumprida na minha vida e na vida daquele que está aqui. Eu acredito no Senhor, eu tenho plena convicção de que Ele cumpre o que Ele promete, que uma palavra não vai voltar vazia e que nós temos que estar curvados a Ele. Só o Senhor é Deus. Pastor, agora é com o Senhor. Amém. Obrigada, gente, pela chance. Obrigada a vocês dois. Eu falei assim, ai meu Deus, mas eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Acho que eu não teria como me caber. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, Edivaldo. Amém. Obrigada, gente. Muito bom, né, irmãos? Glória a Deus. A Clécia fala assim, mas Deus usa muito ela para falar conosco, né? E essa palavra que ela acabou de ler, ela é tão antiga, esse texto, né, foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, mas tão atual, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas formas religiosas, com os nossos dogmas, e às vezes tem tanta gente com quem a gente pode praticar a verdadeira religião tão pertinho da gente, né? Então, é por isso que o Senhor Jesus, quando Ele foi resumir a lei, todos os mandamentos que a lei expressa, Ele disse, olha, eu resumo tudo em 2. Ama a Deus sobre tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer assim, você já cumpriu todos os mandamentos, né? Então, essa chamada de Deus aqui, através do profeta Isaías para a nação de Israel, era justamente por causa disso. Porque eles estavam tão preocupados com as aparências, com o culto, com toda a indumentária que envolvia a religião, mas se esqueciam do principal, amar a Deus e amar ao próximo. Aí ele falou, que adianta vocês passarem longos jejuns, e quando você sai do seu período de jejum, você encontra um necessitado na porta da sua casa, e você vira as costas para ele, né? Então, que a gente possa fazer do nosso evangelho não apenas uma teoria, mas uma prática de vida. O apóstolo Paulo disse para nós nos alegrarmos com quem se alegra, mas também chorarmos com quem chora. Amém? Nós vamos orar. Quero agradecer aí a presença dos amigos da Clécia. Da próxima vez que eles venham no domingo, né? Dia de semana, trazer o povo na igreja é difícil. Mas domingo, não sei o que acontece. Os crentes se multiplicam, né? Domingo é uma bênção. Depois venham participar um domingo com a gente no culto da família e conhecer a maior parte dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer e que Deus continue usando a Clécia para nos falar
né? Outras pessoas na situação que ela já viveu e que ela está vivendo, talvez não gostaria de falar para ninguém, mas eu olho para ela e cada vez que eu vejo ela ministrando a palavra de Deus, ela me inspira a continuar, porque a guerra dela seria pretexto para ela parar, mas pelo contrário, na vida dela, a guerra, a luta é uma motivação para ela continuar. Que assim seja com cada um de nós. Hoje pela manhã foi enterrado um grande amigo meu. Conheci o pastor Wilton há 19 anos atrás, anos de 2003, nessa igreja aqui embaixo. Eu vim pastorear ela e eu conheci o Wilton. E naquela época ele não era nem obreiro. E eu estava me recordando hoje à tarde, eu conversando com o filho dele. Quando eu entrei na igreja, eu estava com poucos obreiros na igreja. E Deus colocou 3 pessoas no meu coração. O Wilton, o genro dele, o Helenilton, e o irmão Raimundo, esposo da pastora Maura, para que eu levantasse como obreiro naquela época. E os 3 estão aí. 2, né? Um o Senhor recolheu. Mas por que eu estou falando dele? Porque o Wilton, todo o tempo da enfermidade dele, toda vez que eu encontrava ele, eu nunca encontrei aquele homem chorando, aquele homem lamuriano. Ele mesmo doente, ele estava sempre dando testemunho das grandezas de Deus. E sempre com um sorriso no rosto. Então, nós temos que aprender a lidar com as dificuldades na vida. Dificuldade não é para nos levar para longe de Deus. Dificuldade é para nos levar para mais perto do Senhor. Porque mais perto dele, além da gente ter o consolo dele, a gente tem a alegria que só ele pode dar. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Né? Quando a gente está triste, se a tristeza for profunda e virar depressão, a gente não sai nem da cama. Mas quando a gente está alegre, a gente pode estar enfermo, na alma, no espírito, no corpo, em qualquer canto. Mas se você tem alegria, você vence, você prospera, E Clécia está aqui, dando testemunho disso na prática. Ela é o testemunho vivo daquilo que eu falo. A alegria do Senhor é a nossa força, né, Clécia? É isso aí. Que Deus continue abençoando a vida dela cada vez mais e mais. E Deus abençoe pela vida de vocês, viu? Obrigado por ter vindo. Oremos ao Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que nós ouvimos do Senhor nesta noite. Nos ajuda, Senhor querido, a aprendermos com tudo que foi ministrado aqui nesta noite. Que a nossa religião, Senhor, ela não seja apenas algo simbólico, figurativo, metafórico, mas que seja algo verdadeiro, real, literal, Pai. Que nos empurra, que nos impele cada dia em direção ao próximo, a um olhar de amor maior, a um olhar de bondade, a uma atitude de misericórdia, Senhor, e uma devoção sincera, verdadeira a Ti, e não apenas aparente. Senhor, nós não estamos em busca de um verniz religioso para que a gente se pareça melhor do que nós somos. Não, Senhor. Nós estamos aqui para refletir a graça e o amor de Jesus. Nós fomos profundamente amados, ó Pai. E somos ainda afetados por este grande amor todo dia. E nós queremos viver isso, Pai. Nós queremos celebrar isso, Pai. E nós queremos compartilhar isso com as pessoas. Nos ajuda, Pai. Não nos deixa sermos pessoas azedas, pessoas resmungonas, pessoas murmuradoras, ó Pai, que reclamam de tudo e de todos. Não. Nos ajuda, Pai querido, a darmos testemunho de quem o Senhor é. Não só com palavras, mas principalmente com atitude. Que o nosso verdadeiro jejum, Senhor, ele seja centrado no amor a Ti e no amor ao próximo, como foi ministrado para nós tão bem nesta noite. Continua a usar a vida da Clécia em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa os Teus amigos que estiveram aqui nesta noite, que eles possam ser grandemente abençoados por Ti, no retorno para os seus lares, ó Pai. Assim nós oramos, Senhor, por todos aqueles que nos acompanharam também por esta live, que onde quer que estejam, sejam alcançados e abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, essa é a nossa gratidão, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.